esquerda achou que ia ser fácil ganhar as eleições, que por ter o Lula na presidência ia ficar tudo bem, tudo legal, se enganou, porque o Boulos agora tá indo ladeira abaixo e para piorar, tá perdendo chance ainda de não conseguir se eleger para a prefeitura de São Paulo, mas principalmente de não conseguir tomar a próxima posse como o futuro Lula. Então se prepara que vocês vão ver o quanto a vida de Guilherme Boulos tá revirando. E não só do Boulos, mas como a do Tarcísio também. Tá dando sangue para conseguir se tornar o próximo presidente da República. Mas parece que as matérias saíram e jogaram Tarcísio lá para baixo com essa visão de ser o novo presidente da República. Mas adivinha só, teve um nome que saiu na frente e é o principal motivo do ódio de Tarcísio. Então hoje a gente vai falar de muita coisa, inclusive um atentado gravíssimo que aconteceu. Então já senta, pega aí seu cafezinho e bora lá entender um pouco mais sobre política. Bem, galera, vocês sabem que a política é um jogo de xadrez, é uma loucura, qualquer microprazo que você vai dar vai mudar o destino da sua vida. E, obviamente, a Prefeitura de São Paulo foi assim. Tá uma loucura, tem candidato que prefere não aparecer em debate porque praticamente tem medo de falar asneira, tem outros candidatos que tentaram pagar de bonitinho que não era militante, mas obviamente o mundo inteiro sabe que é militante. E para melhorar ainda mais a situação, ou piorar, a gente tem ali o complô da galera que tá praticamente dando sangue para que esses dois candidatos sejam eleitos. De um lado a gente tem o Lula, do lado a gente tem o Bolsonaro. Ah, mas Alessandra, por que você tá falando isso? Porque aconteceu hoje uma das maiores pesquisas que é assim, praticamente o motivo do Boulos não querer dormir. Foi o resultado e a comparação entre os dois candidatos. O Ricardo Nunes estava com 53% e o Boulos estava com 38%. Embora o Boulos tenha subido um pouquinho, ainda é muito pouco e a diferença dos dois candidatos são extremamente exorbitantes e grandes. Então, assim, praticamente, o Boulos vai ter que rebolar para conseguir subir ao ponto do Ricardo Nunes. E uma prova do que vai acontecer e provavelmente que o Boulos vai usar para combater essa disparada do Nunes vai ser esse debate que vai ter agora no segundo turno. Por quê, Alessandra? Pô, o Boulos já fez o que tinha que fazer para conseguir subir, né? Praticamente. Já apoiou o Lula, já fez vídeo com o Lula, já fez comício em prol de milhares de coisas que são militantes, né? MST, aborto, tananã, aquele tanto de coisa, vocês sabem. Tentou manter uma maneira assim um pouco menos radical, depois viu que não ia dar certo, voltou a ser militante. Resumindo, o Boulos já fez de tudo e o máximo que ele conseguiu foi praticamente 38%. E o que eu acho que o Boulos vai fazer agora? O Boulos provavelmente vai tentar dar uma de Pablo Marçal. Por quê? Agora é a última chance dele. Estamos aí no finalzinho, praticamente vai ter um debate contra o Nunes. Ele não vai apresentar projeto. Até mesmo porque o PT, o PSOL e a galera toda não tem projeto muito que agrade a população paulista, que é praticamente na sua maioria de direita. E o objetivo do Boulos é tirar os votos, no caso do Ricardo Nunes, que são direita e centro. Então, falar de proposta vai ser meio bravo. Mas uma coisa que o Boulos pode fazer para tentar arrancar os votos do Ricardo Nunes é dar uma de Marçal, é atacar o Nunes com tudo, usando os pontos fracos que a gente tem do Ricardo Nunes. BO com esposa, creche, aquelas coisas que aconteceram todas. Então pode se preparar que esse debate vai ser a mais alta baixaria que vocês vão ver dentro da história da política. E Boulos vai tentar usar de todas as maneiras possíveis alguma coisa para atacar o Ricardo Nunes e descredibilizar a pessoa do Nunes e não os projetos. Porque a gente já viu que dá muito ibope e com certeza dá muito caos você atacar o adversário e não falar de proposta, e o Boulos precisa de visibilidade nesse momento. E duas, porque ninguém quer saber das propostas que o Guilherme Boulos apresenta. Uma, porque já estava meio errado, né? Aquele negócio do poupa-tempo do SUS, que o Tarcísio até mesmo entrou contra o Boulos. E outra porque, vocês sabem, é o mesmo de sempre que vai vir dos projetos de Guilherme Boulos. E o Ricardo Nunes, é o que a gente já tem aí em São Paulo, entendeu? Não tem muito o que dizer. Não vai mudar muita coisa. Então vai ser bem complicado agora esse segundo turno com esses debates. Como o Marçal não foi eleito para frear praticamente, não foi para o segundo turno, agora a gente tem a visão mais conturbada ainda do segundo turno e também para a galera que estava apoiando o Ricardo Nunes como o Tarcísio. Tarcísio de Freitas, obviamente a gente já sabe por que ele estava apoiando o Ricardo Nunes. Tarcísio quer ser presidente,
Simplesmente isso. E para ser presidente, você precisa de uma base muito boa de partido te apoiando e do apoio do povo. E praticamente o PL tá sozinho, explicando assim na risca para vocês entenderem. O PL é o PL, tem ali o Novo, uns partidozinhos que apoia eles, mas não são partidos fortes. E os partidos mais fortes que a gente tem no Brasil hoje são o Centro e o PSD. Então, já pensando nisso, pensando em provavelmente se candidatar, o Tarcísio de Freitas está fazendo o quê? Se aliando ao centro, né? À toa que ele tá junto com o Kassab, galera, e praticamente conseguindo o apoio do Centrão para entrar como presidente. Mas saiu uma pesquisa agora mostrando que praticamente, embora Tarcísio tenha ganhado muita força politicamente, Tarcísio não tá no agrado do povo, não tá no agrado da população, porque a população tá olhando para Tarcísio falando traidor, porque simplesmente trocou um cara que era de direita e foi para um cara de centro. Então, assim, Tarcísio tá com forma de traidor da direita. E o povo não tá muito legal com o Tarcísio de Freitas agora nesse momento. E como vocês já devem ter imaginado, o Pablo Marçal tá fora das eleições de São Paulo. Ou seja, ele não vai concorrer, não vai ser prefeito. E diz que provavelmente ou vai para governador ou vai para presidente. Mas provavelmente ele vai para presidente. E aí vem o pulo do gato. Porque quando fizeram a análise, o Pablo Marçal estaria com grande chance de ir para presidente mais do que o Tarcísio de Freitas. Então, praticamente, Tarcísio pode acabar sendo substituído pelo Pablo Marçal no meio dessa história. Isso tudo de apoiar o Ricardo Nunes pode ser um grande tiro no pé que a própria direita pode ter feito. Pensando agora? Não, pensando em 2026. 2026 vai ser um tema caótico, vai ser uma coisa caótica para a direita, porque a direita vai estar completamente dividida, várias gente candidatando, enquanto o Lula tá ele pleno sam ali, praticamente só o Lula candidatando da esquerda com força, entendeu? Então, praticamente, se a direita continuar se rompendo, ou eles vão ter que apoiar só a pessoa que estiver em primeiro, ou praticamente já era para todo mundo e vai dar à esquerda. E isso vai ser um problema muito grande. Porque eu tenho certeza que vai acontecer. Se houver 2026, Pablo Marçal candidatar, junto com o Tarcísio, vocês vão ver o Silas Malafaia de novo, fazendo aquele rebuliço todo, aquele caos todo que ele sempre fez. Vocês vão ver de novo o Bolsonaro entrando no meio, dividido de novo, ainda mais a direita, que vai ter deputado vai pro lado do Pablo Marçal, vai ter deputado vai pro lado do próprio Tarcísio. E sem contar que é ano eleitoral para a galera do Senado, deputados, os cargos mais altos. Então, resumindo, aí divide legal, divide para todo mundo e vai dar um problemão muito grande em 2026 se essa galera não se resolver e tomar partido de uma coisa. Falar, ó, fulaninho de tal que vai ser ali presidente, só ele e acabou. Se isso não acontecer, se prepara que vai ser um caos político completo. Mas falando em outro caos político completo, são as urnas e os institutos de pesquisas, principalmente os institutos de pesquisa. Vocês sabem que ninguém acerta absolutamente nada dessas pesquisas. Inclusive a Quest, Paraná Pesquisa, o Datafolha, todo mundo errou. A grande maioria errou em algumas eleições e acabou manipulando muito o eleitor a votar em certo candidato. Por quê? Porque se você mostra uma pesquisa onde fulaninho de tal tá mais alto que o outro, significa que praticamente muita gente vai deixar de votar na pessoa que ele tá gostando e que ele apoia nas ideias para votar em um que ele acha que tem chance de ganhar porque tá mais para cima. Isso, querendo ou não, tá manipulando, sim, a mente do eleitor. E pensando nisso, foi criado aí, né, uma espécie de investigação para punir os erros das pesquisas eleitorais publicadas, então, pelo Ciro Nogueira, tá, gente? Não foi só pela Prefeitura de São Paulo, foi por várias prefeituras. Ele fala um pouco aqui do projeto e como que funciona, tá? Um projeto de lei apresentado no Senado visa punir institutos de pesquisas de intenção de voto que apresentaram na semana das eleições levantamentos com resultados muito divergentes da contagem oficial. A proposta do senador Ciro Nogueira prevê a proibição de registros na nova análise por essas empresas pelo período de 5 anos. De acordo, então, com mais informações, no projeto, Ciro Nogueira destacou casos ocorridos no primeiro turno das eleições neste ano. O senador citou o resultado da apuração em Cuiabá, em que colocou Lúdio Cabral do PT no segundo turno. Pesquisas divulgadas dias antes da votação, Botelho aparecia então com 11 pontos percentuais atrás do segundo colocado. O prefeito, então, a candidatura e reeleição, Eduardo Botelho, do União Brasil. Após a contagem dos votos, Abílio Brunini, do PL, ficou em primeiro lugar com 39,6%
Lúdio Cabral ficou em 28,3 e Botelho em terceiro lugar, 27,7 dos votos válidos. E o que é o problema disso, galera? Os votos que saíram das eleições foram diferentes dos votos que eles divulgaram praticamente enquanto estava sendo apurado. Então isso, segundo aí o próprio senador, é uma coisa que não pode. Manipulação de votos é praticamente uma coisa que acaba sendo imoral de se fazer e que mostra um grande erro dentro das pesquisas. Mas a gente tem que olhar que também são só pesquisas, tá? Resumindo, não tem como dizer com total certeza. Tanto que eles sempre colocam margem de 3% de chance de erro, sempre colocam aquelas margens. Mas tem coisa que eles põem que é realmente estrondosa, que nem 3% dá para cobrir a margem de erro. Às vezes o erro não é de 3%, é de 90%, entendeu? Então assim, aí é meio bravo mesmo. Mas falando de mais caos, vamos falar do que aconteceu agora nos Estados Unidos. Galera, Donald Trump foi ameaçado de novo. Eu acho que a gente já consegue imaginar que tentaram atirar no Trump de novo lá no estado da Califórnia. Praticamente depois que o Trump levou o tiro na orelha, ninguém parou mais de tentar matar Donald Trump. Literalmente, porque toda santa hora aparece um infeliz pra ir lá e tentar atirar no Donald Trump e acabar com a vida do cara. Toda santa hora. Eu acho que não dá pra contar nem nos dedos mais quantas tentativas de assassinato já rolou contra Donald Trump só nesse período da campanha eleitoral, literalmente. E aprendeu com armas e tudo um pouco mais. Mas e aí, galera? Vocês sabiam que Donald Trump provavelmente pode vencer essas eleições de acordo com as análises que fizeram sobre os colégios eleitorais? Porque Trump tá bem na frente da Kamala Harris. Mas vamos falar do governo brasileiro agora. Nos últimos dias, o nosso querido ministro soltou uma bomba sobre o Lula, o petista de plantão, que diz que é paz e amor e que é anti esse negócio de ditadura e governos autoritários, mas tá quebrando os princípios básicos da democracia, né? Pois é, o Múcio, que é o ministro da Defesa, disse o seguinte sobre o Lula. Isso aqui eu tenho que até botar para vocês a fala dele, porque não tem lógica. Assistam aí para vocês entenderem, pessoal. Dá uma olhada só na fala do Múcio. Diplomáticas e ideológicas. A questão diplomática interfere na defesa. Houve agora uma concorrência, uma licitação, vencer os judeus, o povo de Israel. Mas por questão da guerra, do Hamas, os grupos políticos, nós estamos com essa licitação pronta, mas por questões ideológicas nós não podemos aprovar. O TCU não permitiu dar o segundo colocado e nós estamos aguardando que essa circunstância passe para que a gente possa se defender. Obviamente que o TCU não vai deixar. É crime, cara. Sério isso? É sério. Governo federal querendo cometer um crime assim na cara dura, né? Tinha que ser o governo Lula fazendo umas artes dessa. Tinha que ser a galera que diz que é paz e amor da esquerda. Tinha que ser. Só que acontece que quando o ministro começa a bater de frente com o Lula, rapidamente ele desaparece dos ministérios. Já perceberam isso? E com o Múcio parece que não foi tão legalzinho. A reação do governo na hora que viu ele falando mal foi tipo assim, cara, cala a boca. Você não tá vendo que você tá detonando o nosso próprio governo? E a coisa não ficou tão legal assim como eles pensaram que poderia ficar, né? Na verdade, todo mundo já sabia que essa fala ia lascar com o Lula e com o PT, menos o Múcio. Ou, na verdade, sabia e quis fazer a fala do mesmo jeito. O que acontece, pessoal? Fala do ministro da Defesa, José Múcio, sobre a licitação vencida, no caso, por Israel, mas barrada pelo governo, causou inquietude entre os membros do executivo. De acordo com os relatos obtidos pela coluna, nesta quarta-feira, dia 9, a declaração de Múcio não pegou bem. É óbvio que isso ia ser verdade. A avaliação das duas fontes do Itamaraty é que os ministros não precisavam ter mencionado o certame do evento para não aparecer no Planalto sem lado que quebrou o braço entre Israel e o Hamas. Houve agora uma concorrência na licitação, diz o ministro durante aí esse evento. Assim, eu não vou nem ler esse pedaço para vocês já sabem praticamente do que aconteceu. Aí a Revista Oeste traz um vídeo aqui que eu também não vou colocar, porque senão eles vão me cobrar direitos autorais, outras coisas nesse sentido, mas a questão é, não pegou bem pro Lula, não pegou bem dos ministérios, eles chegaram e falaram, colega, não podia ter citado outra coisa, por que você foi falar isso, desnecessário?
E agora o governo do amor tá queimado. Surpresa para absolutamente ninguém, eu acho. Só mesmo para os petistas de plantão que acham que Lula ainda é o pai da democracia e o pai dos pobres. Somente para essa galera ainda é surpresa. Mas é isso, pessoal. Daqui a pouco a gente volta aqui e vai trazer mais vídeos para vocês, beleza? Beijo e até lá!